Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Esse é um momento de clamor, de adoração. Que possamos juntos adorar o Senhor em espírito nesse momento, amém? Boa noite, igreja, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu convido você nesse momento a se juntar com sua família, para nós termos esse momento de adoração ao nome do Senhor, de reflexão na sua palavra. E durante esses dias, algo que nós não podemos esquecer e é fundamental, é que o amor do nosso Senhor não falha. É que mesmo que a gente não entenda as situações, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, nós precisamos entender que a graça do nosso Deus, ela se derrama sobre nós todos os dias. Então eu convido você a cantar com bastante alegria, com bastante convicção, a letra dessa canção.
Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero, nesta hora, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de juntos refletirmos na palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus que está no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, quando nós estaremos lendo dos versículos 7 até o versículo 13. E a palavra do nosso Deus nos diz da seguinte maneira: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar ao Senhor? Mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento de reflexão da sua palavra. Clamo pela sua misericórdia, peço que as bênçãos do Senhor sejam sobre o seu povo, Pai querido, nesse tempo, e que a sua igreja seja edificada e amadurecida pela sua palavra na ação do Espírito Santo. Nós te louvamos, ó Pai, e bendizemos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, quero pensar aqui na igreja de Filadélfia. Essa parte da carta essa carta, né, que na revelação de João foi levada à igreja de Filadélfia. E eu gostaria de começar chamando a atenção para esta cidade, Filadélfia. Essa cidade era a mais nova das 7 cidades da Ásia. Filadélfos, que significa aquele que ama o seu irmão. Era uma cidade de fronteira, próxima a uma região vulcânica antiga. Isso favorecia, pela fertilidade do solo, ao cultivo da videira. Então havia em Filadélfia muitos abalos sísmicos, terremotos, irmãos. E esses tremores, esses terremotos, eles aconteciam intermitentemente, durante um longo tempo. Aí haviam esses abalos sísmicos que produziam um pânico na população. Barclay vai dizer que essas coisas aconteciam ali na cidade de Filadélfia e que a maioria da população vivia fora da cidade, com medo de andar pelas ruas e caísse-lhes uma parede ou rolasse uma pedra sobre eles, ou mesmo aqueles que estavam nas suas casas, elas estavam escoradas e quando se ouvia algum barulho, então eles saíam de dentro delas para preservação da vida deles. Então vocês imaginem bem que era um ambiente de insegurança
Era um ambiente de desconfiança e de tensão quase que o tempo inteiro. Mas aqui, agora eu quero me atentar para as coisas que estão escritas aqui. Vocês reparem que ao longo das cartas há uma referência de Jesus na introdução para cada igreja. Então diz assim: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então ele está fazendo aqui referência a Jesus. Ele começa a dizer que quem diz isso é o santo. Nós sabemos a respeito do conceito de santo, que é aquele separado para Deus ou separado de Deus. E o santo é diferente. E o próprio Jesus aqui se mostra realmente muito diferente dos homens da sua época. E além dele ser santo, vai dizer que ele era verdadeiro. O grego se utiliza de uma palavra que tem o significado de dizer que somente ele é verdade, que não há qualquer dúvida dessa verdade, ele é a única verdade. Então nós precisamos entender a respeito do próprio Jesus que ele é santo, que ele é separado, mas que ele é verdadeiro e não há sombra de dúvidas quanto à verdade que contém ou que está contida nele na verdade. E vai dizer que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Quando a gente lê essa parte da chave que ele tem, nos reportamos para a passagem que se encontra no capítulo 22, no versículo 22 do livro de Isaías, fazendo a menção àquele servo de Eliaquim que tinha as chaves da casa do rei. Aqui, irmãos, Jesus e somente ele tem a plena autoridade para permitir o ingresso à Nova Jerusalém, à nova cidade de Davi. Somente ele pode nos permitir entrar na presença de Deus. Presta atenção, se somente ele tem a chave, se somente ele pode permitir que cada um entre na presença de Deus, isso nos revelará a autoridade verdadeira contida em Cristo Jesus. E ele diz assim: olha, conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Pela localização de Filadélfia, a princípio poderia-se pensar que essa localização dava possibilidade de difundir a cultura grega, mas também aqui nós estamos diante de uma clara oportunidade da possibilidade de difundir o Evangelho através dessa igreja. Igreja esta que não houve nenhuma restrição da parte de Deus. Não houve aqui Jesus falando, eis que tenho contra ti. Não. A semelhança da igreja de Esmirna, não houve da parte de Jesus pontos negativos para serem aqui trazidos nessa revelação. Então, pensando nisso, ele diz assim: e que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O que será que Deus dizia a respeito de uma igreja que tem pouca força? Será que é por causa das condições desfavoráveis ali de Filadélfia? Falar de uma igreja com poucas forças, se nós fôssemos olhar hoje, talvez poderíamos dizer que é uma igreja com poucos membros? Ou talvez uma igreja com pouco poder aquisitivo? Ou ainda uma igreja com pessoas muito simples,
talvez sem muitos estudos ou com pouco entendimento da palavra. O fato aqui é que Deus sabia, Jesus sabia que aquela igreja tinha pouca força, mas esta igreja tinha guardado a sua palavra e não tinha negado o seu nome. Seja num ambiente em que há uma instabilidade da parte de moradia e do contexto da época, seja como for, esta igreja tinha guardado sim a palavra de Deus. E guardar não é apenas saber intelectualmente, guardar é ter esse entendimento e praticar. E mesmo diante de tudo isso, ela não tinha negado o nome de Cristo. E aí ele diz assim, olha, eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, aqueles judeus que não acreditavam em Cristo, que serviam ao inimigo de Cristo, que eles se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Queridos irmãos, havia de certa forma uma arrogância dos judeus contra aqueles cristãos, de reconhecer então que eles não eram somente eles os privilegiados diante da promessa de Deus. Então aqui Jesus vai dizer, olha assim, olha, eles terão que se prostrar, vocês receberão deles, e eles terão que se prostrar e reconhecer a minha presença com vocês, vocês que se mantiveram fiéis, porque eu os amo. Então, Deus está aqui quebrando todo o orgulho que poderia haver com aqueles que se achavam superiores a esses cristãos, a esses irmãos dessa igreja que aparentemente era fraca, mas que guardava a palavra de Deus porque praticava os seus preceitos e não negaram o seu nome. Então, o Senhor Jesus vai dizer, olha, eles terão que vir até vocês, terão que se prostrar e reconhecer que eu amo você. Queridos irmãos, o Senhor promete guardá-los na hora da aprovação. Olha por que eu digo isso. Ele diz assim, olha, você guardou a minha palavra, a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todos, sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Parece que algo semelhante anda acontecendo nos dias atuais, onde todos nós, inclusive a igreja do Senhor, tem sido colocada à prova. Prova de fé. Que na próxima palavra estarei falando sobre a fé com base no texto de Mateus. Por isso, queridos, nós estamos aqui diante de uma promessa fantástica do Senhor Jesus, porque ele diz assim, olha, na hora da aprovação, que virá sobre todo mundo, há a promessa de que Deus irá guardar aqueles que se mantiverem fiéis, aqueles que não negarem o seu nome. Porque ele diz assim, olha, venho sem demora. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. E quando ele diz, venho sem demora, conserve o que você tem. No Novo Testamento, a vinda de Cristo tem pelo menos 2 significados. O primeiro é uma advertência àqueles que estão despreocupados. Há muita gente que leva a vida, deixa a vida levá-lo, né? E não se preocupam, não querem saber de Deus, não se preocupam com o que irá acontecer com eles, inclusive. O fato é que aqui ele também diz, venho sem demora. Também uma outra aplicação da vinda de Cristo no Novo Testamento é a tranquilidade daqueles que estão sofrendo a opressão. Portanto, irmãos, uma advertência para os despreocupados e também uma tranquilidade para aqueles que estão oprimidos. Porque o sofrimento não vai durar a vida toda. Ele diz, venho sem demora. Então, o Senhor promete nos guardar
no momento da provação. Ele avisa e diz assim: venho sem demora. Em qual posição você está? Nos despreocupados? Espero que não. Mas naqueles prudentes que dão crédito à palavra de Deus. Ou naqueles que estão ali oprimidos, que resta aqui agora um consolo da parte de Deus para dizer: olha, isso não vai durar o tempo todo. Portanto, irmãos, o Senhor nos faz promessas. E ele diz assim, seguindo o texto: ao vencedor, antes disso ele diz assim: conserve o que você tem. Ou seja, mantenha-se nessa direção, não perca a sua forma de ser, não perca a sua fé, não perca o testemunho que você tem. Num tempo como esse, nós precisamos manter a nossa fé, manter o testemunho e conservar tudo de bom que o Senhor vê em nós, tudo aquilo que agrada ao nosso Deus. E aqui então ele vai seguir agora sim, dizendo: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Uma coluna é algo que sustenta. E ele garante aqui o nome escrito nessa coluna. Interessante porque na igreja de Jerusalém nós temos Pedro, Tiago e João como colunas ali em Jerusalém. Nós temos também no Antigo Testamento Abraão como uma coluna do mundo, aquele que é o pai da fé. E Deus levanta em todos os lugares, até na sua família, colunas. Você tem sido essa coluna que sustenta, que aguenta, que é o esteio, que é algo que é a referência. Havia aqui um conceito de que uma das visões, segundo os estudiosos, que os sacerdotes, quando eles morriam e tinham cumprido bem, muito bem o seu ofício, eles levantavam uma coluna no templo, escreviam nessa coluna o nome do sacerdote e o nome do seu pai. Aqui o Senhor vem dizer: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Olha o que Jesus está dizendo: uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Então Jesus está aqui dando a garantia da permanência desta coluna na presença de Deus. Tudo que nós mais precisamos é a garantia que Jesus nos dá, aquele que tem a chave, aquele que tem toda a autoridade, a garantia de que jamais sairemos da presença de Deus. Portanto, ele vem também dizer assim: olha, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Queridos, nós temos um novo nome diante do Senhor, e nós temos aqui então a promessa de que estaremos como colunas, com o nome escrito diante do Deus vivo. Pois bem, colunas de sustentação, colunas na presença de Deus, colunas com os nomes escritos diante de Deus e que jamais sairá de lá, colunas garantidas na presença do nosso Senhor. Por isso, essas colunas tinham o nome desses sacerdotes nas cidades da Ásia Menor, porque esses sacerdotes tinham desenvolvido bem o seu papel durante a sua trajetória nesta vida. Como igreja do Senhor, nós precisamos atravessar esse período. Esse período, eu digo, é toda a nossa vida de uma forma saudável que agrade ao Senhor. Cumprir bem o papel, o ministério que Deus tem para cada um de nós. Cumprir bem o nosso papel de servo.
que dá bom testemunho, para que Deus não venha levantar-se e dizer, eis que tenho contra ti. Não, que o Senhor tenha orgulho de dizer, olha, amo você, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Queridos irmãos, estamos diante de um Deus que nos promete a sua proteção, nos promete guardar durante a provação. Estamos vivendo provações, não só essa agora do período de confinamento, mas estamos vivendo provações em toda a nossa vida. E o Senhor continua nos observando, o Senhor continua esperando de nós atitudes de servos fiéis. E Ele diz, venho sem demora. Portanto, abram os olhos, eu estou avisando. Ele diz assim, não fique aí despreocupado, deixando a vida te levar. Não, venha a mim, olhe para mim, me busque. Porque Jesus é aquele que tem a chave, Jesus é aquele que tem a total autoridade. E Ele é o único que pode nos colocar e abrir a porta do reino dos céus para a nossa entrada. Não há outro nome que possa fazer isso no lugar dele. Nenhum outro. E o Senhor nos prometeu que, mediante a esse comportamento da igreja, daqueles irmãos ali em Filadélfia, Ele nos colocaria na sua presença. Portanto, queridos, eu penso agora de como isso pode fazer diferença na nossa vida, como eu posso agora pensar, agir e reagir diante desse trecho da palavra de Deus, como que eu aplico isso na minha vida hoje. Em primeiro lugar, eu preciso falar da tranquilidade que nós temos quando a presença de Jesus está conosco. Que grande refrigério, que grande consolo é a presença de Jesus conosco. Em tempos de crise, nós precisamos de Jesus. Quando não há crise, continuamos precisando de Jesus. Não abra mão de Jesus na sua vida, querido. Porque Ele é o único que tem autoridade, Ele é o que é verdadeiro, Ele é o separado de Deus, Ele é o único que pode abrir a porta do reino de Deus para a sua entrada. Pois Ele mesmo, além de ter a chave, Ele é a chave, Ele é a senha. Se pudéssemos ter ou falar a respeito dessa senha, eu diria que a senha é somente Jesus salva. Somente Jesus tem poder para nos salvar. Por isso, não abra mão da presença de Jesus na sua vida, porque a presença de Jesus trará ao nosso coração descanso e tranquilidade. Em tempos de mega igrejas, talvez alguém ou várias pessoas possam se levantar e dizer que uma igreja é mais significativa do que outra. A igreja não é significativa pelo tamanho do seu templo. A igreja não é significativa pelo número de membros que possui. A igreja não é significativa ou mais importante pela quantidade de dinheiro que entra nela. A igreja nem mesmo é mais significativa pela quantidade de obras que faz. A igreja é significativa quando o coração dela está alinhado à mente, ao coração do Senhor. Quando faz o que agrada ao Pai. Quando esse Deus pode reconhecer que a igreja guarda a sua palavra e não nega o seu nome acima de todas as coisas. Portanto, nós não seremos desprezados, nós não seremos humilhados por aqueles que ridicularizam muitas vezes o nome de Cristo, porque haverá um dia que todo joelho irá se prostrar e terá que reconhecer a autoridade de Jesus. Seremos firmados como colunas, garantidos na presença de Deus. Isso me fala de algo que nós precisamos ter na nossa vida também. Além da tranquilidade da presença de Jesus,
mas associando a essa presença a garantia da nossa salvação, pois só Ele pode fazer essas coisas. Mais ninguém. E em último lugar, pensar na presença desse texto na nossa vida, na presença de Jesus. Nós não seremos desprezados, nós estamos firmados como colunas com a nossa salvação nas mãos de Jesus e agora a segurança que o próprio Cristo nos dá através das suas promessas. Queridos irmãos, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Foi Cristo quem morreu por nós. Belas promessas, porque na hora das provas o Senhor passa conosco. Na hora da dificuldade, o Senhor jamais nos abandona. Por isso, nessa hora, eu te convido a colocar a sua mente nas promessas do Senhor. Encha o seu pensamento com as coisas do alto, com as coisas de Deus, com a palavra, e descanse no Senhor, porque o Senhor tem preparado para nós tudo que há de melhor, que os nossos olhos não viram, tampouco os nossos ouvidos ouviram, mas que é uma certeza que Ele nos garante. Por isso, agora, prossigamos com fé para o alvo que Deus tem proposto para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que a semelhança da igreja de Filadélfia, que significa aquele que ama seu irmão, possamos prosseguir, seguindo a vontade de Jesus. Querido irmão, que Deus te abençoe, que essa palavra sirva de conforto, reflexão e transformação na sua vida e que o nome de Jesus seja exaltado através do seu viver. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.